lembro a todos que nós temos o atendimento fraterno na segunda-feira, das 17 às 18h30. Uma conversa amiga, uma conversa fraterna, quando a gente está precisando de um tratamento, ser auxiliado. Né? Não precisa marcar horário, não precisa marcar o dia, é só aparecer. Das 17 às 18h30, todas as segundas-feiras. Qualquer segunda-feira, feriado ou não, qualquer dia que for, todo, faça chuva, faça sol, faça o que for, toda segunda-feira, das 17 às 18h30. Tá, pessoal? Nós estamos com a palestra da tarde, todos são convidados também a estarem, né, aproveitar 2 vezes as palestras. Temos a palestra da noite, estamos com as palestras em posto de assistência, tudo isso é informado na nossa página, é informado a partir do WhatsApp também, nós temos um grupo do WhatsApp, tá? Então vocês fiquem à vontade em estar presente aí em parte dos trabalhos. Nós estamos com o trabalho da sopa, retornamos nesse mês, nos sábados de manhã, a gente faz a sopa pessoal, estamos atendendo em torno de 300 pessoas, né, 300 pratos de alimento que nós estamos conseguindo dar aqui na fraternidade e lá na Portelinha, lá no bairro Portelinha também. Então essas são as atividades da casa. Qualquer outra curiosidade, qualquer informação, qualquer outra questão que vocês têm, só mandar no WhatsApp, mandar no Face, tá, pessoal? Eu acredito que seja isso. Nós vamos dar início às nossas preces e radiações. A Ana vai começar. Então vamos dar início às nossas preces e radiações. Pedimos a quem puder fechar seus olhos e mandar um pensamento positivo, de paz e harmonia a todos os nossos irmãos que necessitam nesse momento. Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixa sucumbir às tentações da matéria, as ciladas dos espíritos mais imperfeitos que nós. Nos envia-nos, Senhor, os bons, para que nos esclareçam. Que um raio da tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Em nome de Deus, Cristo e caridade. Pai, há quem esteja muito feliz, mas dentro da tua misericórdia há muitos meios de socorro, muitos recursos para reanimar as criaturas. De toda a alma te rogamos, abençoa os que sofrem. Dá a cada sofredor a sua suavização de suas dores, um bálsamo para as suas tristezas. Saibamos aproveitar na noite de hoje estas boas energias que a espiritualidade nos oferece. Que possamos silenciar não só a fala e o corpo, mas a mente. Unidos a este pensamento, em harmonia e luz, rogamos a Cristo a paz dentro de cada um. Senhor, muitos de nossos irmãos estão nos vícios, no crime, nos grandes prejuízos físicos e morais. Tem piedade deles, que possam se corrigir a tempo, para não virem a sofrer as duras consequências de seus erros. Bons espíritos, ajudem algum irmão nosso a sair desse estado de doença espiritual e voltar ao equilíbrio e à dignidade. Aonde quer que seja, sempre existe alguém que necessita destes bons pensamentos. Independente de quem for, não podemos julgar. Se neste momento, unidos em pensamento, estamos aqui para fazer a caridade da energia e transmissão dos bons pensamentos a esses irmãos que tantos necessitam, que ligados aos vícios, ligados
as suas dificuldades e suas dores emocionais também, que encontram nisto a fuga. Vibramos harmonia a estes irmãos, que possam estar sendo orientados pelos Espíritos amigos. Nos hospitais, nos lares, os enfermos esperam conforto e querem sarar. Senhor, que as nossas vibrações nesse instante levem até eles o auxílio para os seus males. E se for permitido por tua lei sábia e santa, que superem a saúde. Lembramos aqueles nossos irmãos que escrevemos o nome para a oração, aonde quer que estejam os nossos irmãos encarnados, recebendo a paz também que emanamos, o auxílio à sua saúde física e espiritual também, à sua saúde mental. Mas lembramos de nós também, as dificuldades que passamos ligado ao corpo físico que padece por um motivo ou outro, o excesso ou o que for. Pedimos aos Espíritos amigos o auxílio a cada um de nós, pois também somos seres necessitados e ao nos auxiliarmos, temos saúde a mais para auxiliar o próximo também. Harmonia e paz a todos esses irmãos. Agora, Deus bondoso, vibramos pelas crianças e pelos jovens, que não lhes falta o amparo material e espiritual, o pão e a escola, o amor e a orientação na alma. Aos jovens e crianças que passam por estes momentos delicados muitas vezes. Quantos pequenos conhecemos que se encontram ligados à depressão, à tristeza, algo maior que nem mesmo faz sentido. Vibramos a estes pequenos o futuro de nossa nação, o equilíbrio necessário para que sejam ligados à luz da doutrina espírita e o Evangelho de Cristo, que possam encontrar em caminhos de harmonia e paz um abraço fraternal de seus parentes, de seus familiares e também de nós, se assim nos for necessário, que estes pequenos possam reequilibrar-se, pois são espíritos milenares que trazem dentro de si muitas dores às vezes. E nós, através deste bom pensamento, lembramos de cada um com paz e harmonia. Ampara, ó Pai, as criaturas que, cheias de amor e boa vontade, querem praticar o bem, trabalhar em favor do próximo, que consigam realizar todo o bem que desejam fazer e que saibam ampará-las e cooperar com elas em seus labores, em suas tarefas caridosas. Sabemos que o bem não existe uma bandeira. Auxiliar ao próximo não é necessário estar ligado a uma religião. Então, a todos esses irmãos que se encontram nesta caminhada, que levam o alimento na rua, a palavra amiga, o abraço fraternal, possam eles serem envolvidos pela energia amiga que estamos emanando, com muita paz e harmonia em seus corações, que possam encontrar na caridade o amor fraternal dos Espíritos amigos, que possam encontrar no auxílio ao próximo a reforma íntima de cada um, qualquer religião que seja o irmão crente ou não, com fé ou não, mas que estende a mão ao próximo, recebe de cada um de nós esta energia de harmonia, estas bênçãos divinas que caem do céu sobre eles. Obrigado a estes irmãos queridos. O lar é a primeira célula da sociedade. Nele, Deus reúne as criaturas que mais precisam estar juntas, para se reajustarem ou ampararem mutuamente. Que a proteção divina se estenda a todos os lares, ao nosso também, que neles reine o respeito, a harmonia e a ajuda mútua. Em nossas casas,
estão aqueles irmãos que mais temos dentro, que mais dívidas nos encontramos. A melhor forma de melhorarmos o mundo é amando a eles, Jesus dizia na Bíblia. Aqueles que estão em nosso lar neste momento, que não nos acompanharam nessa noite, imaginamos essa luz fraternal sobre eles. Que possamos nós compreender os motivos, porque ainda não despertaram para a busca do melhoramento pessoal. Que possamos nós levar uma boa energia a estes irmãos. E aqueles que aqui se encontram, a quem nos acompanha neste momento, possamos estar unidos mais fortemente pelo relacionamento de amor que os espíritos amigos fazem presente, pelo relacionamento familiar, pelo coração que pulsa leve, os irmãos amigos nos auxiliam. Que ao retornarmos ao nosso lar, possamos ser mais pacientes uns com os outros, tranquilos, pacíficos, calmos, tudo que faz parte deste conjunto de coisas. Quanto a nós, Senhor, pedimos perdão de nossas falhas. Ajuda-nos a desenvolver as virtudes que colocaste dentro de nossas almas. Queremos cumprir bem os nossos deveres para alcançarmos o nosso aperfeiçoamento espiritual, pois somente assim poderemos ter a verdadeira felicidade. Rogamos ao Pai e aos Espíritos amigos o perdão às faltas que cometemos, mas que essas faltas não se repitam com tanta facilidade. Que ao errar, por mais humano que seja, não possamos persistir nesses erros. Que tenhamos a consciência do que fizemos de incerto, sabendo que a espiritualidade amiga nos perdoa e nos apoia. Perdoamos a nós mesmos pelos erros já cometidos, quantas dores que trazemos dentro e não perdoamos a nós. Que possamos ser seres de luz, vibrar esta energia positiva dentro de nós, não deixando espaço para essas dores e sofrimentos que nos acompanham. Qualquer culpa ou pesar seja mínimo perante a luz que irradia de nosso corpo. Graças, Senhor, por todas as bênçãos que sempre nos dás, por esses momentos de vibração em que podemos nos doar e viver um clima espiritual tão belo, tão reconfortante, que outras pessoas também tenham momentos assim. Prece de agradecimento. Pedimos a Jesus, nosso Mestre, neste momento, para que Ele envolva nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, dando a recompensa por seu trabalho caridoso. Desde o início, como criaturas humanas, desde a época que nossas memórias registram, termos sido ajudados e cuidados todos os dias por espíritos guias e protetores. Não teríamos dado um passo no caminho, teríamos falido no propósito de nos melhorarmos se não tivéssemos a presença atuante e silenciosa do pensamento amigo desses espíritos piedosos. Pedimos também em nome desta fraternidade e da equipe de trabalhadores encarnados e desencarnados. Temos a certeza que esta fraternidade é um ponto de luz e esperança no meio das trevas deste mundo de provas e expiações, onde as criaturas vêm buscar momentos de paz e melhora, que nós, trabalhadores desta casa, possamos nos realizar no serviço de auxílio ao próximo. Que todos se fortaleçam na fé, buscando em Jesus
o caminho, a verdade e a vida. Chegando a hora de encerrarmos os nossos trabalhos de prece e mediações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram para, junto, um só pensamento, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e bondade sem fim, para que nos dê forças e orientações para trabalharmos com proveito na sua santa vinda. Senhor da caridade, fizeste uma lei para todos nós. Sabemos que a caridade não é somente ajudar os necessitados materialmente. Precisamos entender que o ponto principal da caridade está no esquecimento das ofensas. Dá-nos, Senhor, força para superar ressentimentos, ódios e rancores. Permita que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração. Que as nossas últimas palavras sejam de esquecimento e de perdão por todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Coloca no coração de todos o que vive na cegueira da ignorância, a certeza consoladora do teu perdão e da tua misericórdia. Que assim seja. Que assim seja. Então, dando continuidade, aos estudos da noite de hoje, nosso irmão Egídio está presente para fazer a doutrinária dessa noite. Boa noite, querido. Se acompanhe. Boa noite. Todos queridos irmãos, recebam um abraço fraterno, solidário, nesta noite um pouquinho fria, mas de coração bem cálido, repleto de amor. Que possamos então confraternizar, trocando ideias, pensamentos nesta noite e podermos assim contribuir para nosso crescimento moral, para nós podermos atingir objetivos que nos temos proposto durante a nossa encarnação. Objetivos sempre de propósito de crescimento moral, para atingirmos a espiritualização. Então, meus queridos irmãos, nós hoje trouxemos uma mensagem que achamos apropriada para o momento que nós passamos. Mas eu quero dizer de que não é uma troca de ideias com o propósito de nos entristecer, com o propósito de nós ficarmos acabrunhados, doloridos, quem sabe, por alguns haver sido atingidos, outros porque os seus entes queridos, amigos, também foram atingidos, por essa situação que nós estamos passando na região de nosso estado. Não só no nosso estado, se nós formos abrir nosso coração, nós vamos ver de que, se estudarmos um pouquinho geograficamente, podemos chegar a nossos irmãos de Santa Catarina, que eles também sofrem com dificuldades. Não só os de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas como os irmãos do coração, os argentinos, né? Então, lá na nossa terra, a água também está sendo dura de ser vivenciada. Mas então, o que é o que nós queremos trocar ideias? Vamos pensar um pouquinho no turbar o pensamento. É dizer, toda crise, ela provém para nós
no ciclo encarnatório em que nos encontramos, ela é provocada em torno de uma prova ou de uma expiação. Nós estamos vivenciando sob a égide de nosso Pai Celestial, de Jesus Cristo, nosso irmão maior, em um orbe de provas e expiações. Se nós achamos muitas vezes que estamos paralelos, fora de provas e expiações, cometemos uma falta, porque em realidade todos nós vivenciamos aqui e estamos no endereço certo. Deus não nos permite que vamos a lugares que não merecemos. Então nós estamos aqui inseridos numa lei de merecimento. Acionada por quê? Pela lei que Deus rege o universo. A lei de causa e efeito. Que nós devemos aprender a compreender e vivenciar ela. Como? Através do entendimento de que a toda causa há uma consequência, uma responsabilidade que nós temos. Se nós nos movimentamos dentro desse princípio. Então, se nós estamos dentro desse princípio de consequência, nós entramos em crise. Essa crise, por que acontece? É porque nem sempre nós estamos preparados para receber essa prova ou essa expiação que certamente nos vai atingir. Repito, nós habitamos um mundo de provas e expiações. Queremos que? Viver a felicidade? Sim, vamos viver a felicidade. Cada um de nós vive a felicidade que elabora em si próprio. A felicidade não tem endereço, exceto em nós próprios. A felicidade não se busca fora de nós. É buscando a felicidade fora de nós que nós encontramos as provas e as expiações. Por quê? Porque é aí onde nós nos achamos suficientes. É onde o orgulho, o egoísmo e a vaidade se manifestam espontaneamente em nós. Por quê? Porque nós procuramos viver uma vida de conforto, uma vida de comodidades, uma vida de facilidades. É por isso que nós entramos em crise. Não é possível que aconteça comigo. Meu Deus! Mas nós, espíritas, ou espíritos que estudam a espiritualidade, e foi citado recém, independente de religião, todas as religiões têm a lei aberta para ser estudada. Só que nós frequentamos a ambiência da doutrina espírita e nela, por ser uma doutrina de razão, se exige conscientemente, individualmente, a necessidade de estudar, até seguindo o princípio que Jesus nos ensinou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se ele nos concita a conhecer a verdade para nos libertar, ele não vai, em nenhum momento, não vai salvar. Deus não vai nos salvar. É nós que nos salvamos desenvolvendo nossas capacidades, desenvolvendo o conhecimento de tudo que nos rodeia. Então, quando nós conhecemos, nós nos libertamos de quê? Das amarras da matéria.
e passamos a viver nós, como seres imortais. Então, nós somos conclamados a nos conhecermos interiormente e fazermos com que nosso sentimento, o amor que existe em nós, desabroche. O amor existe em nós. Então, nós precisamos ser otimistas, mas devemos trabalhar. E nós não podemos trabalhar sem norte. Nós não podemos trabalhar sem roteiro. Então, Jesus, ele veio e nos mostrou como nós devemos vivenciar a verdade. Como nós devemos nos conduzir na convivência. Porque todos nós formamos parte de uma única família. A grande família universal. Onde Deus é o nosso único Pai e único Criador. Causa primária de todas as coisas. Não há nada antes nem depois de Deus. Deus é eterno. Deus é. Então, nosso Pai é único. E nós todos somos irmãos que precisamos desenvolver em nós um sentimento sublime de amor e que Jesus nos disse. É assim. Ele a cada passo nos mostrou como nós vivemos. O Evangelho, ele é uma repetição do único ensinamento. É a repetição de um único ensinamento. Sou eu que digo isso. Porque muitas pessoas às vezes se confundem. E dizem, mas o Evangelho é grande, é muita coisa para a minha cabeça. É um só ensinamento dito de muitas formas. Em parábolas, em passagens diferentes, em forma de expressão, em forma de relacionamento de Jesus com os discípulos e nós, nossos irmãos. Amarás a Deus por sobre todas as coisas, até o próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo. Faça teu próximo o que gostaria que fosse feita. Regra única, áurea. Acabou. Pode pegar qualquer uma das passagens do Evangelho e se você quiser ir ao âmago do ensino de Jesus, você vai encontrar mandamento maior e a regra. Acabou. Só que nós temos dificuldade de perceber ela, porque estamos muito envolvidos na matéria. E é através da matéria que as provas e expiações chegam a nós. O que são as provas e expiações? São a bênção divina do obstáculo. A bênção divina do obstáculo. É através dos obstáculos que nós crescemos. É aí que nós evoluímos. Se nós tivermos uma rede constante, não cresceríamos. Não cresceríamos porque nós não somos em estado a desenvolver nenhuma capacidade que Deus nos deu. Jesus nos disse, vós sois deuses. Para nos dizer que nós somos semelhança de Deus. E Deus é onipotente. Então nós somos onipotentes, mas temos as potências que Ele nos oferece. E que são as melhores. Qual? Resumida, amor, sabedoria. Então nós tendo esse propósito, nós precisamos agradecer constantemente a Deus por tudo que nos acontece, porque tudo nos leva e nos incita a nos desabrochar aquele sentimento que nós, dominados hoje, ainda na inércia
de espíritos primitivos que somos, dominados pela inércia dos instintos, agimos por impulso. Gostos, desejos e vontades é o primeiro que desenvolvemos. Mas a inteligência, ela nos incita ao algo mais. E esse algo a mais nos conduz ao amor e sabedoria. Meus amigos, nós precisamos, então, entender de que nas nossas escolhas nós nos inserimos na lei de causa e efeito. Passamos a momentos de crise onde as provas e expiações decorrentes da lei de ação de causa e efeito nos concitam a trabalhar, nos concitam a dar um passo à frente. E é passo a passo que nós vamos evoluir na imortalidade do ser. É dizer, precisamos compreender de que nós devemos amar, avançar. E esse avançar não é sozinho, porque se fosse assim, Deus hubiera criado um sistema com uma ilhazinha para cada um de nós. Mas Ele não. Ele criou um orbe terrestre, onde muitas moradas estão reunidas nele, para que nós venhamos intercalar experiências, intercambiar conhecimentos, e assim fazer com que essa inteligência que Ele nos dá venha levedar e se tornar um quê? Um instrumento da sua criação. Tal é assim que a doutrina dos Espíritos nos diz claramente: somos co-criadores. Somos co-criadores. Jesus é o maior exemplo que nós temos. É só olhar para Ele. Ele, no livro A Caminho da Luz, é citado e explicado de que Jesus é delegado a Ele a função de formar. Entenda-se a palavra. Eu não disse criar, porque muitas pessoas dizem criar e não é criar. Ele formou, tomando, manipulando energia do fluido cósmico universal, montou para nós esta beleza, esta maravilha que se chama Terra, entre outras tantas coisas. E nós, de posse de algum conhecimento, começamos a vivenciar nesta época. E chegamos agora. Então nós chegamos, como dissemos, às provas e expiações, um momento de crise, e esse momento de crise faz com que cada um de nós, dependendo das capacidades desenvolvidas, turbe seu coração. E ele nos disse claramente, mesmo sendo nos momentos derradeiros, ele nos disse: não se turbe o vosso coração. Credes em mim, credes em Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos manter a calma. Nós precisamos ter a serenidade para que a inteligência domine, controle nossas emoções, que são a causa primeira de nossas quedas, de nossos sofrimentos, de nossas aflições. Sofrimentos porque nós ficamos alimentando a dor. A dor ainda nos incita. O sofrimento nós ficamos. Então nós precisamos sair desse lugar triste, doloroso. Nós precisamos, mesmo com doença, com situações difíceis como
iniciamos a conversar, nós precisamos ter coragem de continuar à frente. E tem mais. Após esse momento de perturbação que nós adquirimos e tomamos, a maioria das pessoas se surpreende. Olha, pessoas aqui que não sofreram nada se perturbaram. E não é pouco, muitos. Então, só o fato de imaginar a situação. Então, nós precisamos serenar. Por quê? Porque os nossos pensamentos criam o que se chama forma de pensamento. E essa forma de pensamento vai instantaneamente aonde nós colocarmos. E esse exercício nós precisamos fazer cotidianamente. Quantas vezes nós estamos realizando uma tarefa e nossa cabeça está em outro lugar? Ou somos surpreendidos por um pensamento que, mas o que aconteceu? Será que está com algum problema? O filho, a filha, né? O sobrinho, o neto, o amigo? Mas ele, que coisa boa, a gente sente uma coisa boa. Pensamentos nos atingem. E nós precisamos saber e viver de que não é aquilo que nossos olhos imprimem, a matéria opaca. Essa não é o importante. O que importa é qual é a faixa de pensamento qual é o pensamento em que nós convivemos. Eu convivo com pensamentos bons ou pensamentos menos bons? Qual é a faixa de pensamento? Eu vivo, por exemplo, agora. Nós vivemos pensando no nosso irmão sofrendo ou saindo do sofrimento. Hora de estudo. Então, o que nós estamos pensando? Se nós estamos pensando em como ele pode sair do sofrimento, em como eu posso auxiliar, aonde pode encontrar soluções, eu estou impulsionado para cima, por assim dizer, uma forma de expressão. Mas se eu pensar toda a dor que eles estão passando, eu imprimo mais ainda. Então a função nossa, e aqui a questão que nós devemos meditar, é o seguinte: aqueles nossos irmãos estão em prova de expiação, certo? Concordemos. E nós? Estamos de espectador? Nós é que estamos de prova. Deus prova, a lei nos prova a nós para ver em que ponto de geração de pensamentos eu me encontro. Isso conta muito. Por quê? Porque sou eu quem constrói a ambiência vibratória do orbe terrestre. Não só do orbe terrestre, do sistema planetário. Não só do sistema planetário, das galáxias, das nebulosas, do cosmos. Eu sou um ente criado por Deus, meu Pai. Eu sou importante. Eu não posso pensar constantemente em coisas negativas. Porque eu ressinto, eu faço, o cosmos faz eco do que eu estou sentindo. Eu emito para o cosmos. Eu, quando penso, emito um pensamento. Aonde? E aí? Só porque me ouve? Não. Isso, os sentidos. Ouvir, olhar, falar, isso aqui, isso tem distância. É matéria. É sensorial. E eu estou me referindo ao pensamento. Eu estou me referindo ao espírito. Inserido na criação divina. Eu emito um pensamento e ele
vai à eternidade. A eternidade. Onde que fica? No infinito. Olha o valor que nós temos como seres criados por Deus, nosso Pai. Dotados de inteligência. Jesus nos disse, vossos deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, se desenvolveres a vontade. Quantos de nossos irmãos que tomam, olha o exemplo que eu vou dar, quantos de nossos irmãos que tomam o caminho errado, eles atingem objetivos que parecem impossíveis de atingir. Mas ele consegue. A vontade deles é muito maior a nossa de conseguir um objeto material que a gente faz um crédito, paga direitinho e nós às vezes dizemos, não, isso é muito caro, isso não consigo. Como não consigo? Um título, um estudo, um trabalho. Fé. A fé se move na vontade. Ela cresce com a vontade. O adubo da fé é a vontade, a ação. A fé sem ação, disse João, é morta. Então, meus irmãos, nós precisamos compreender de que somos nós quem constrói nossa ambiência de vivência. Nós, criando o quê? No corpo físico, na reencarnação, que Deus nos dá misericordiosamente, ambiências onde a paz reina, e a paz não se faz sem esforço. Nós precisamos compreender de que tudo está em nós. Deus fez algo para nós que é importantíssimo. Nos deu a individualidade do ser. Cada um de nós é diferente. Cada um de nós é ligado, movido pelo amor de Deus. Mas quando nós nos apegamos a formas, quando nós nos apegamos aos sentidos, aqueles 5 sentidos em que nós estamos presos, nós realmente não avançamos na nossa caminhada. Então, meus irmãos, nada do que acontece não foi trabalhado na nossa mente, senão agora, de longa data, nós viemos fazendo o nosso presente. E isto sirva como compreensão lenitiva da dor de nossos irmãos, que sofrem nas situações de hoje. A lei se cumpre. Não é acaso que está acontecendo o que está acontecendo. E não somos espíritos que estão sofrendo lá os únicos responsáveis. Somos nós. Aquele que deu na palhinha, somos nós quem escolhemos os que nos comandam. Não estou fazendo nenhum proselitismo, por favor. Mas só que vamos pensar. Nós temos uma organização social, e nessa organização social somos nós os que escolhemos. Então, durante décadas, né, vem se construindo dificuldade, a natureza responde. A natureza nos disse, olha aqui, foi tu que construiu isso. Foram vocês. Então, por isso que eu disse, nós estamos sendo provados também. Porque nós formamos parte do conjunto. Somos seres individuais, mas vivendo em comunidade. É isso que Deus faz. E há uma coisa. Nós estamos no orbe terrestre porque somos espíritos em provas e expiações. De novo voltamos lá. Mas há uma coisa. Essas provas e expiações têm
digamos, uma classificação que se chama do bem e do mal. Você vai encontrar países onde há mais violência, países onde há mais paz. Você encontra cidades que têm mais violência, agressão, o mal, e outras cidades que têm menos. É por quê? Porque se unem por lei de afinidade. São as moradas que nosso Pai Celestial tem, trazendo tudo para o orbe terrestre. Porque não vamos pensar de que as moradas de nosso Pai são só o que acabamos de falar, né? O cosmos. E o cosmos é infinito, não temos palavra para expressar. Mas vamos reduzir aqui a nosso orbe terrestre. De um bairro para outro, você tem pessoas que agem de uma forma comum. Uns mais urbanos, com mais urbanismo, outros com menos urbanidade, outros são mais agitados. Então, as ambiências são diferentes. Se quer reduzir mais, vamos à célula máter da humanidade. Qual é a célula máter da humanidade? A família. Citação do Evangelho segundo o Espiritismo. Há famílias que formam grupos coesos, que vão de encarnação para encarnação, desenvolvendo-se. Mas tem outras que se dissolvem, assim como se formam. Isso que é a lei de afinidade, nós temos que viver isso. A lei natural é simples, é muito simples. Por isso que Jesus nos disse: sede simples e puro de coração. Então, meus irmãos, a lei, ela se cumpre com simplicidade, mas nós somos os que a pomos em movimento, conforme o quê? Nossas escolhas. Conforme nossas escolhas. Se eu semeio tempestade, não posso colher paz. Então, nós precisamos construir nossa vida. Como? A cada instante, emitir na nossa ambiência, na nossa eterna ambiência, emitir pensamentos positivos, pensamentos amoráveis, fraternos, solidários, sem crítica, sem prejulgamento, sem imaginar. Porque eu imaginei, projetei, é um pensamento. Então nós precisamos, por isso é que nós trazemos muitas vezes a ideia famosa, né, de Emmanuel falando com Chico Xavier. Né? O que vamos fazer? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. E o que mais? Disciplina, disciplina, disciplina. Nós temos que ter disciplina de pensamento. De pensamento. Porque qualquer disciplina de pensamento faz atos de amor. Atos direcionados aonde você coordena. Então, eu não aceito hoje, eu não aceito mais a ideia de, o fulano me fez fazer tal coisa. Não tem. Fulano é responsável pelo que disse. E eu sou responsável por fazer o que ele disse. Ponto. Então, nós precisamos simplificar nossa vida. Nós temos capacidade imensurável, inteligência. É o que nos distingue do animal. Mas nós confiamos em querer fazer qualquer coisa, sem disciplina. Nós precisamos escolher claramente. Conhecereis a verdade vos libertará. O conhecer a verdade me faz escolher as coisas certas. E assim, então, eu posso sim ser feliz. Lá no início, dei uma pinceladinha. Eu posso ser feliz neste ambiente. Depende de mim. De mais ninguém.
Agora, isso não significa ser arrogante, impositivo ao mundo, não. Eu tenho que fazer, conformar meu mundo, sem prejuízo do mundo do meu próximo. Porque meu mundo é a minha individualidade de ser. Então, meus irmãos, nós precisamos conversar em torno disto. Simplesmente não queremos ser academicistas. Não queremos ser místicos. Falar de histórias só. Temos que falar urgentemente de nós. Trazer o Evangelho adentro de nós, em cada uma de nossas atitudes. Então, pensamento é a palavra que nos move, é a ação que nos move. Então, façamos que nossos pensamentos sejam construtivos, sejam um reflexo da lei natural. E deixemos que os sentidos, eles cumpram sua função. Mas, só para mais uma pinceladinha, paramos a pensar do sexto sentido? O que é isso, sexto sentido? Senão, nada mais que a capacidade de traduzir o pensamento para nossos sentidos. Né? O que faz um médium? Ele tem a capacidade de perceber o que o pensamento do Espírito chega a mim. Ou vocês pensam de que o Espírito vem e diz: oi, Egídio, hoje tu vai tomar chimarrão. Não, ele não disse isso. Ele emite ideias, pensamentos, e o médium interpreta. Então ele é um tradutor de pensamentos. E há uma coisa. A outra notícia é de que todos nós, a doutrina dos Espíritos nos ensina, todos nós temos o certo sentido que se chama mediunidade. Só que precisamos desenvolver para tornarmos mediunato. Né? Servir na caridade como tradutor. Isso é médium. Porque há uma coisa. A mediunidade se manifesta a cada instante de nossa vida. Todos. A cada instante de nossa vida. Aonde que está a explicação? Livro dos Espíritos. Os Espíritos influenciam em seus pensamentos e ações mais do que vós imaginais. Eles, a maioria das vezes, agem por vós. Então, nós muitas vezes, né? Só um exemplo assim, quantas vezes não agimos por impulso? E daqui a pouco, poxa, mas eu hubiera pensado, não agia desse jeito. A gente foi empurradinho assim. Influência do Espírito. Então, nós precisamos entender com simplicidade a doutrina dos Espíritos. Não tenhamos medo de ler a doutrina. A doutrina dos Espíritos é fácil. Tem pessoas que dizem: ah, não, mas escuta, o livro dos Espíritos é um pouco difícil, por isso que eu fico só no Evangelho. E o livro dos Médiuns, que nos explica muito, em especial capítulo 3 e 4, do método do sistema. O pessoal vai direto olhar no final que vê o fenômeno. Mas no início, nós temos o capítulo 3 e capítulo 4, recomendado, né? Do método do sistema. E o seu inferno? O seu inferno nos tira o medo à morte, que é o que caracteriza a nossa vida. Então nós precisamos fazer o quê? Estudar um pouquinho, ler, e ele nos explica claramente. Vamos deixar mais uma vez. Alguém se lembra o momento em que dorme? Ninguém. Eu não me lembro nunca. Eu sei que dormi. E se tivesse uma dor de cabeça, essa dor de cabeça continua eu estando dormindo? Não. Se eu acordo, dói. Se eu durmo, dói.
isso é morrer. É dormir. Não dói. O que dói depois, na hora em que eu vou analisar o que eu fiz na encarnação passada, isso sim dói. A cada um dói diferente. Né? Por quê? Porque se dá conta que poderia haver feito diferente. Então, céu e inferno é isso. E quando nós quisermos entender o cosmos todo, complementemos com a Gênesis, por favor. Nada é difícil, é só ler uma vez, 2, 3, 4, sempre. Sempre abre nossa cabeça e nos faz que manter o padrão vibratório nesses pensamentos que nós começamos a falar, que não nos deixam entrar em perturbação. Pelo contrário, entramos em admiração da criação de Deus. E assim, então, que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ampare, que nós tenhamos a coragem de compreender, de dialogar, assim como se conversa sobre futebol, novela e outra coisa. Vamos conversar de espiritismo. Vamos conversar, trocar ideia, tomar um chimarrão e conversar de espiritismo. Isso faz falta, socializar com o espiritismo. E assim a vida se tornará uma felicidade, uma ilha de felicidade. Que Jesus nos envolva, que envolva todos nossos irmãos que sofrem nas guerras fratricidas, nas inclemências do tempo, nas separações de lares. Em todo lugar nós possamos ser envolvidos e os nossos irmãos encontrar o caminho para se tornarem mais tranquilos, serenos e gratos a Deus, nosso Criador. Que assim seja. Que assim seja. Nossa, muito obrigada. Foi muito importante. Agradeço eu a oportunidade de conversar. Bom, então nós vamos nos preparando já no passo. Nós vamos receber, né, a energia que a espiritualidade amiga preparou.